Um dos gráficos mais interessantes do Excel é o gráfico de bolhas. A gente vai aprender ele na aula de hoje. Presta bastante atenção, que eu vou explicar para você como que faz o gráfico de bolhas, que ele tem uma pequena diferença em comparação a outros gráficos mais simples, e também eu vou te explicar quando é que você utiliza esse gráfico, porque não é em todas as situações que o gráfico de bolhas ele será útil. Ele será útil apenas em algumas situações. Então eu vou explicar aqui a situação e aí depois a gente parte para a parte de criar de fato esse gráfico, ok? Então vamos lá. Aqui na tela nós temos um quadro onde está sendo representado as vendas de alguns vendedores de uma loja, onde está descrito o total de camisas que eles venderam, o total de blusas e o total, ou seja, o somatório ali de camisas e de blusas. E eu quero um gráfico para representar todas essas informações. Aqui nessa situação é interessante utilizar o gráfico de bolhas. Por que, Luiz? Por que aqui é interessante utilizar o gráfico de bolhas? Bom, quando você tem uma tabela de dados onde você possua pelo menos 3 eixos de informações que você queira representar no gráfico, o gráfico de bolhas ele é interessante. Porque você concorda comigo que os gráficos de barra, de coluna, de linha, eles tratam com normalmente 2 eixos, que é o eixo ali vamos pegar o caso de vendas, seria um eixo de vendas e o nome dos vendedores e o total de vendas, né? Então você teria ali um gráfico de coluna onde você teria embaixo o nome de cada vendedor e ao lado esquerdo, né, no eixo Y, você teria os números que medem ali o total de dados, né, o total de vendas. Mas aqui no caso a gente quer representar 3, porque a gente quer representar não só o nome dos vendedores, mas a gente tem também as camisas, as blusas e o total, né? Então você tem muita informações essas que não seria suficiente um gráfico de colunas, por exemplo, representar, né? Você teria que criar mais de um gráfico de coluna, por exemplo, para poder representar tudo. Mas em um único gráfico, esse já não seria o ideal e o de bolha seria o ideal. Então, entendido isso, né, você sabe quando é que é bom utilizar o gráfico de bolhas, a gente parte para a parte onde nós, de fato, vamos criar esse gráfico. E aí você vai ver que conforme o ensinamento, o entendimento seu sobre a criação de outros gráficos, você vai ver que esse aqui tem algumas diferenças. Então vamos lá para a planilha aqui, ó. Você está vendo então os dados que eu já expliquei, nós vamos criar o gráfico. Também no mesmo campinho, na guia inserir, aqui no menu de gráficos, você vem no de dispersão, que é o último aqui, e aqui você tem 2 opções de bolhas. Nós vamos escolher a primeira e detalhe. Luiz, está em branco, você não vai selecionar nada não antes de inserir o gráfico de bolhas? Não, aqui no nosso caso nós vamos inserir um gráfico em branco e depois de criá-lo em branco é que nós vamos inserindo as informações. Quando nós criamos um gráfico, automaticamente aparecem as ferramentas de gráfico, que são essas 2 guias aqui em cima. Se eu clicar fora, repara que elas não existem de maneira padrão no Excel. Se eu clicar dentro do meu Excel aqui, eu tenho as 2 guias novas, certo? Bom, depois disso, sabendo disso, agora nós vamos inserir os dados. Eu vou vir aqui na guia design de ferramentas de gráfico, na opção selecionar dados e ao lado esquerdo existe esse botão aqui adicionar. Eu vou clicar sobre ele e ao clicar, repara que o desenho do gráfico já apareceu aqui, inclusive já apareceu uma bolha, mas ele ainda não está representando nada. É agora que eu vou colocar informações para ele poder representar. No nome da série, não é obrigatório, você pode colocar qualquer coisa. Aqui no nosso caso, para ficar fácil o entendimento, nós vamos colocar o nome do vendedor. Então o nome da série, o primeiro aqui, nós vamos colocar Luiz Henrique. Estou trazendo essa informação daqui de cima, da minha coluna, da minha tabela. Então pus aqui o nome da série, agora a segunda coisa que ele me pede é os valores de X da série. No nosso caso vai ser o total de camisas que o Luiz vendeu. Então eu vou colocar camisas. Detalhe aqui, não existe uma regra com relação à ordem, né, do que você quer como valor de X, de Y dentro do tamanho da bolha.
neste exemplo. Mas claro que é interessante que você consiga representar isso de uma maneira que fique mais clara, porque o gráfico de bolhas ele vai ter, assim como os outros gráficos, o eixo X e o eixo Y, mas ele também tem como representar uma outra informação, que seria esse terceiro eixo, através do tamanho da bolha. Normalmente é interessante utilizar o tamanho da bolha para uma informação de total, igual a gente tem aqui. Né? Em casos onde você queira trocar, pode trocar, você pode colocar o tamanho da bolha, sendo aqui no caso as blusas ou as camisas, não tem problema. Mas para ficar mais interessante, o mais utilizado, né, é que o tamanho represente aí um total. Mas vamos para a sequência. No valores de Y da série, nós vamos apagar o que já vem aqui e selecionar o total de blusas. Então venho na D4 aqui, selecionei. E por último, o tamanho da bolha da série, onde eu vou apagar o que está aqui e vou colocar o total. Certo? Pus o nome, pus os valores do eixo X, Y, do total e agora eu vou dar OK. Feito isso, já inseri um eixo, já inseri uma bolha. Agora eu vou inserir os outros e o restante será exatamente do mesmo jeito. Então eu vou clicar em adicionar, vou selecionar o segundo aqui, que é a Márcia. Então Márcia de Oliveira, puxando aqui, né? Valores de X, camisas, que foi o que a gente decidiu. Valores de Y, blusas. Lembrando que já que você selecionou nessa ordem o tamanho da bolha do primeiro que você selecionou, né, da primeira série que você selecionou, as outras vão ter que seguir a mesma regra, senão vai dar erro na representação das informações, né? O tamanho da bolha será o total. Feito isso, dou OK, vou para o próximo. Adicionar Karina Souza. Então, Karina Souza. E agora a representação é exatamente do jeito que a gente fez nas outras. Apago aqui e vou colocando blusa, camisa, blusa, total. Na linha, obviamente, que representa o nome da série, né? No caso aqui, no nosso caso, é o nome do vendedor. E por último, para a gente concluir, não diferente, João da Silva. O valor de X será o número de camisas, de Y será o de blusas e o tamanho da bolha será o total. Feito isso, dei OK, já adicionei todos os vendedores aqui do meu exemplo, eu clico em OK novamente. Repara o que eu tenho até o momento. Algumas bolhas espalhadas nessa área aqui. Nós vamos fazer mais algumas modificações para que fique melhor, né? Visivelmente melhor. Aqui, quando você aproxima com o mouse dentro do gráfico, ó, repara que eu estou fora aqui, o Excel mostra essa cruzinha branca. Quando eu vou para dentro do gráfico, ele muda para essa cruzinha de 4 pontas. Eu vou vir aqui nessa cruzinha de 4 pontas em cima de qualquer uma das linhas, que não seja, obviamente, nessas bolinhas, que são as alças de redimensionamento, que servem para a gente diminuir ou aumentar o tamanho. Se eu quero modificar um gráfico de local, eu chego por cima da linha, vai ter essa cruzinha de 4 pontas, eu clico no botão esquerdo do mouse e agora eu modifico o lugar. Então eu vou colocar mais do ladinho aqui da tabela e agora eu vou aumentar o tamanho do meu gráfico. Como que eu faço isso? São nas alças de redimensionamento. É interessante que você puxe essas alças pela diagonal, porque aí ela puxa proporcionalmente o tamanho. Mas se você quiser alargar, que existem situações para isso, né? Aí você puxa nas alças aqui nas laterais. Bom, vou puxar aqui, ó. Repara que eu cheguei perto, ela vira essa linha com duas setinhas, né, de um lado e do outro. Clico no botão esquerdo do mouse, arrasto e deixo do tamanho que eu quiser. Beleza, achei esse tamanho aqui interessante. A segunda alteração que eu vou fazer, além do tamanho do gráfico, essas linhas que vocês estão vendo aqui dentro, tem como tirar. Eu gosto de tirar elas. Eu clico uma vez apenas sobre qualquer linha aqui, ó. Vou clicar fora, você vai ver que eu vou clicar em outra linha, selecionou de novo, clicar fora, outra linha, mas tem que ser em cima da linha, porque senão ele não seleciona certo. Selecionou, eu vou clicar Delete no meu teclado, ele apaga a linha. Vou fazer isso de novo agora com essas linhas aqui, que estão na vertical, e clico Delete, apagou de novo. Perfeito? Continuando, aqui ainda no meu gráfico eu vou vir na guia Design, na opção Layout Rápido. Ao fazer isso, ó, repara que ao passar o mouse, ele vai alterando lá dentro, ó, do meu gráfico. Okay?
Então eu vou selecionar uma que melhor, para que para mim represente melhor, mas isso é uma questão opcional. Claro que vai haver situações onde não se torna opcional, que por exemplo, você precisa que seja apresentado o nome dos eixos, das bolhas, né, uma legenda. Então você vai selecionar obviamente um que aceite legenda. Se não tiver legenda você não vai colocar. Mas quando eu digo opcional é porque na maioria dos casos a escolha do layout se dá pela escolha exatamente do desenho que você quer apresentar, né? Beleza, vou escolher um aqui, vamos ver um que me interessa. Esse primeiro aqui, ó, achei interessante ele. Ele tem as linhas aqui, eu vou tirar elas novamente, né? Clicando uma vez, delete. Eu tenho as bolhas, eu tenho uma legenda e essa legenda me mostra o que cada bolha representa, que no caso são os vendedores. Aqui no título do gráfico, a gente pode dar 2 cliques dentro dessa caixinha aqui e colocar um nome para esse gráfico. Eu vou chamar de número de vendas, mas também é subjetivo, né? Você coloca aquilo que você estiver representando. No título do eixo, aqui na lateral, nesse cantinho eu vou colocar o que está sendo representado, esse eixo aqui, X, né? E a gente decidiu que o eixo X seria as blusas. Então eu vou colocar o nome de blusas. E aqui embaixo, do mesmo jeito, no eixo X, eu vou dar 2 cliques e vou apagar isso aqui, e vou colocar o nome do eixo, que no nosso caso será camisas. 2 cliques, apaga, delete e digita o nome que você quer. Beleza? Vou tirar essa caixinha aqui. Tranquilo, ó, eu tenho o meu gráfico de bolhas. Eu posso ainda dar mais algumas modificações. Ó. Eu tenho aqui ainda na guia design algumas caixinhas com cores. Quer ver? Você vai passando o mouse por cima. Vamos ver se eu acho um melhorzinho aqui. Eu gostei dessa aqui, ó. Vou clicar. Ele não tem as linhas, ele tem um número dentro da bolha, nos ajuda, né, na representação do dado. A legenda ainda continua aqui e o nome dos eixos continua aqui. Perfeito. Também lembrando que é subjetivo, você escolhe qual que você quiser. E para concluir essa aula, eu preciso apenas entender o que esse gráfico está representando. O que ele está representando? Aqui no eixo X, né, o eixo de baixo, ele está me representando o número de camisas vendidas. Então se eu bater o olho no meu gráfico, rapidamente eu vou identificar que esse João da Silva aqui, que é o amarelo, foi o que mais vendeu camisa, porque ele é o que está mais afastado no eixo X, né, no vertical. Então repara que ele foi o que mais vendeu. O que menos vendeu é o 28 aqui, né, que no caso é o cinza, que é a Karina Souza. E se a gente olhar rapidinho aqui na nossa tabela, a gente vai ver que de fato é isso. Ó. O João foi o que mais vendeu, vendeu 29 camisas, enquanto a Karina vendeu só 4. Então por isso que aqui no eixo de camisas, né, nesse sentido de esquerda para direita, as bolhas estão representando quem vendeu menos ou mais da esquerda para direita. Do mesmo jeito, o eixo Y, que está representando aqui as blusas, ele também de baixo para cima representa a quantidade de blusas vendidas. Então se eu olhar rapidamente no meu gráfico, eu sei que o João da Silva foi o que menos vendeu a blusas, e esse 40 aqui, que é a Márcia de Oliveira, foi a que mais vendeu blusas, certo? E para concluir, eu tenho nas minhas bolhas, o tamanho delas representa quem mais vendeu o total de coisas, né? Que no caso aqui são as camisas e blusas, o total de produtos. Se eu bater o olho rapidinho, eu sei que quem vendeu mais do que todo mundo foi a Márcia. A Márcia, olha a bolha dela, o tamanhozão que tá, né? A maior bolha. Então ela é a que mais vendeu. Se a gente olhar aqui, a gente pode ver que o João foi o segundo, né? Ele vendeu 36, é uma bolha um pouquinho maior do que as outras, mas elas estão bem aproximadas, né? E essa aqui eles venderam praticamente a mesma coisa. Se a gente for conferir aqui no nosso gráfico, repara que a 50 é a Márcia, foi a que mais vendeu mesmo. 32, ou seja, o Luiz e a Karina venderam praticamente a mesma coisa, por isso a bolha está praticamente do mesmo tamanho. E o João, um pouquinho maior a bolha, vendeu aí 36. Enfim, então esse é o gráfico de bolhas. Para representar 3 eixos aí de informações, esse é o gráfico ideal para você utilizar. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, das dicas de como que faz essas alterações, de utilizar esse gráfico de bolhas,
não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir aí, que isso vale muito pra gente, para que a gente possa produzir mais conteúdo para vocês. Beleza?